Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para falarmos do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Recebi a incumbência da diretoria do Centro Espírita São Vicente de Paula, de Itaberá, justamente para falar hoje sobre a lição que diz: não acrediteis em todos os espíritos, que está no capítulo 21, que tem como título: haverá falsos cristos e falsos profetas. Pois então, a lição diz o seguinte: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos são os falsos profetas, e eles têm se levantado no mundo. João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos profetas e os falsos cristos, como algumas pessoas gostam de dizer, o Espiritismo vem, ao contrário, dar-lhes um golpe mortal. Não peçais ao Espiritismo milagres nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material, o Espiritismo vem revelar outras leis desconhecidas, aquelas que regem as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e que, tanto quanto as leis científicas, são leis da natureza. Ao explicar uma certa ordem de fenômenos até então incompreendidos, o Espiritismo destrói o que ainda permanecia sob o domínio do maravilhoso. Aqueles que estivessem tentados a explorar esses fenômenos em seu proveito, fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade, e logo seriam desmascarados. Aliás, como já foi dito, só esses fenômenos por si mesmos nada provam. A missão se prova por efeitos morais que nem todos podem produzir. Eis um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, ela levanta o véu de muitos mistérios. Aqueles que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os nevoeiros mais densos. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos embusteiros, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que da terra passaram para a erraticidade, ou seja, passaram para o mundo espiritual, e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, disfarçados pela máscara com que se cobrem, tornar suas ideias aceitáveis, frequentemente as mais extravagantes e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles atuavam com menos ostentação, menos pompa, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva e de incorporação.
o número daqueles que em diversas épocas, mas principalmente nesses últimos tempos, se apresentaram como um dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, mãe do próprio Cristo, e até mesmo como Deus, é considerável. O apóstolo João nos previne contra eles quando diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo. O Espiritismo dá os meios de pô-los à prova ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos. Características sempre morais e nunca materiais. E para distinguir entre os bons e os maus espíritos, que podem sobretudo se aplicar essas palavras de Jesus: reconhece-se a qualidade da árvore pelos frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos. Uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Pois bem, o Espiritismo, meus irmãos, é uma doutrina esclarecedora, é uma doutrina considerada como o Consolador prometido por Jesus. Ela vem trazer a cada um de nós os esclarecimentos e as orientações para que não caiamos em nenhuma cilada. Não é pelo fato de uma mensagem ter origem, o plano espiritual, ter origem em seres que estão do outro lado da vida, que ela deve ser aceita sem o uso da razão, sem o uso do bom senso, sem o uso da lógica. Tudo isso, meus companheiros, é, na verdade, uma orientação para que nós aproveitemos cada ensinamento que venha do plano espiritual, sim, desde que esteja pautado no maior modelo que o mundo já teve, que é o nosso mestre, o nosso governador, chamado Jesus Cristo. O Espiritismo tem como referência os ensinamentos morais vivenciados por esse ser divino chamado Jesus Cristo. Tudo que foge do exemplo moral vivenciado por ele, nós devemos desconsiderar. Uma outra questão que o Espiritismo vem nos esclarecer é sobre o cuidado que devemos ter quando nós depositamos a responsabilidade da condução da nossa vida numa outra pessoa, num outro ser, num outro espírito. É comum nos dias de hoje as pessoas procurarem lideranças religiosas, independente do rótulo, para receber orientação de como conduzir as suas vidas, para resolver os seus problemas do dia a dia, como se essas outras pessoas fossem os representantes de Deus na terra, como se elas fossem perfeitas, como se elas fossem dignas de toda a confiança. No entanto, o Espiritismo vem nos dizer que nós estamos num planeta de provas ou expiações, ou seja, todos os habitantes desse planeta estão passando por momentos de avaliação chamado provas, e também passando por expiações que nada mais são que colheitas dos nossos erros passados. Agora, se nós estamos passando por tudo isso, posso lhes garantir que nós não somos exemplos para ninguém. Não existe um habitante do planeta Terra que esteja isento de vício, isento de defeito. Afinal de contas, o planeta é de provas e expiações. Todos que estamos aqui
estamos sendo avaliados, estamos colhendo o que nós plantamos. Por conta disso, temos que entender que todos somos filhos do mesmo Pai. Se alguém tem a possibilidade de estar em contato com seres superiores, com seres bondosos do mundo espiritual, nós também somos capazes. Para isso é necessário que nós elevemos o nosso pensamento, confiemos em Deus, confiemos no nosso anjo guardião, nos nossos anjos protetores e todos aqueles que querem o nosso bem, estando em condição de entrarmos em sintonia com seres elevados. Eles trarão até nós a orientação de que precisamos. Para isso, meus queridos, é necessário que nós serenemos a nossa mente e busquemos incessantemente a sintonia com o Pai. Sintonia porque o Espiritismo esclarece que todos nós somos uma espécie de uma usina de energia através da nossa mente e do nosso coração. Tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós sentimos, está, na verdade, criando uma sintonia característica daquilo que somos dentro de nós. E com isso, na mesma frequência, no mesmo patamar de evolução dessa energia emanada do nosso coração e da nossa mente, estaremos sintonizando com seres da mesma espécie. Então, se nós quisermos a sintonia com seres elevados, é necessário que nós busquemos a elevação do nosso sentimento, a elevação do nosso pensamento, para recebermos do plano espiritual maior tudo aquilo que merecemos. Mas para isso, nós temos que fazer a nossa parte. O plano espiritual, os mensageiros de Deus estão constantemente vibrando boas energias para a Terra. No entanto, nós que estamos sintonizando com seres que muitas vezes não têm a mesma elevação. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu lá no Nordeste. Numa pequena cidade do Nordeste, tem um centro espírita onde, numa reunião mediúnica, num determinado dia, se manifestou um ser que se dizia ser Jesus. E quando ele se manifestou, os frequentadores daquela casa ficaram assim, muito eufóricos. Jesus está presente na nossa casa. E com isso, aquilo correu de boca em boca na comunidade e as pessoas foram ficando empolgadas, cada vez mais aumentando o número de frequentadores daquela casa, porque todos queriam conversar com Jesus. E aquilo teve uma repercussão tão grande, mas tão grande, que chegou até os ouvidos da diretoria da Federação Espírita do estado onde estava localizada aquela casa espírita. Com isso, meus irmãos, o presidente daquela federação, numa assembleia, decidiu mandar um representante daquela federativa para ver o que estava acontecendo naquela casa espírita lá no interior. Escolheu uma pessoa que tinha uma mediunidade aflorada, de uma moralidade ilibada, que tinha conhecimento da doutrina espírita profunda, para ir até lá avaliar o que estava acontecendo. E assim aconteceu. Esse representante da Federação Espírita daquele estado foi até o interior. Chegando no dia da reunião mediúnica, sem se apresentar como representante da Federação Espírita, ele concorreu por um lugar na fila, que era enorme, para chegar até aquela casa espírita e conversar com Jesus. Até que o momento dele chegou, onde ele teve a oportunidade de sentar frente a frente com um médium que tinha incorporado o tal do Jesus. E quando ele estava frente a frente com o médium incorporado, ele perguntou: "Tu és Jesus da Galileia?"
o espírito deu uma gargalhada e falou: não, de forma alguma, eu sou Jesus que viveu numa cidade vizinha aqui. Mas aí o representante da federação questionou ele, falou: mas escuta, se você é o Jesus que não é o da Galileia, por que essas pessoas estão procurando você? Ele falou assim: eu também não sei. Eu sempre fui uma pessoa muito isolada, nunca recebi atenção de ninguém. E de uma hora para outra as pessoas começaram a me procurar nesta casa, querendo orientação para a sua vida cotidiana. E eu, carente dessa atenção, estou gostando de tudo isso. Cada um que chega aqui pede orientação e tudo aquilo que eu digo a eles, eles seguem sem questionar. Daí, mas você nunca fez questão de esclarecê-los que você não é o Jesus da Galileia? Aí o próprio Espírito respondeu: mas eles nunca me perguntaram. Você é a primeira pessoa que está me perguntando. Talvez, meus irmãos, pela conduta moral, pelo conhecimento desse representante da Federação Espírita daquele estado, questionar a comunicação com o tal do Jesus, ele ficou sabendo que aquele espírito não era Jesus da Galileia. Assim, acontece muitas vezes em muitos lugares por esse mundo afora. O simples fato de vir uma mensagem do plano espiritual, ninguém questiona e aceita aquelas orientações como se fosse de um espírito elevado. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Temos que estar atentos a tudo aquilo que chega até nós como orientação para a nossa vida. A doutrina espírita explica que aquele ser que muitas vezes está passando o seu conhecimento através da fala, através da literatura, através de palestra, ele não é um ser tão evoluído quanto esperamos. É necessário estarmos atentos, é necessário usarmos o raciocínio, o bom senso, a lógica, comparando com a vivência moral de Jesus. Porque Jesus, sim, Ele é o único que pode ser o exemplo de conduta para cada um de nós. Ele é o ser mais elevado que passou aqui por esse planeta, demonstrando na prática como deve ser a nossa conduta. Queridos, por isso, não acrediteis em todos os espíritos. Cuidemos, então, do nosso pensamento, cuidemos do nosso sentimento, cuidemos da nossa fala, cuidemos de tudo aquilo que nós exteriorizamos de nós, porque isso vai facilitar a nossa sintonia com seres que estão no mesmo padrão vibratório que cada um de nós. Se queremos a sintonia com seres elevados, se queremos a sintonia com a luz, se queremos a sintonia com a espiritualidade superior, é necessário que nós nos elevemos até eles, porque a assistência e o amparo espiritual está constantemente ao nosso lado, mas nós temos que fazer a nossa parte para entrarmos em sintonia com essas energias. Meus queridos, no livro Libertação, escrito por André Luiz, o médico, que foi recebido pela psicografia de Chico Xavier, tem uma passagem onde André Luiz, juntamente com Gúbio e outros espíritos, eles vão visitar uma determinada região no plano espiritual, onde seres que estavam num nível de intelectualidade um pouco acima da média, mas que tinha uma vivência da maldade de forma extrema. E tudo isso, meus queridos, fazia com que eles não enxergassem, esses seres maldosos não enxergassem a bondade dos mensageiros de Deus
dos quais André Luiz fazia parte. Pois então, quando André Luiz chegava perto daqueles seres, eles não percebiam, porque eles estavam num patamar evolutivo, de pensamento, de sentimento, ainda com muita maldade. Aí ele foi questionar o orientador daquela comitiva do bem. Por que Deus permitia que seres inteligentes continuassem fazendo a maldade tal qual aqueles seres continuavam fazendo? Aí André Luiz foi esclarecido por Gúbio, que era o chefe daquela comitiva. André Luiz, o que está acontecendo é o seguinte: cada um de nós tem um livre-arbítrio, cada um de nós está num patamar evolutivo produzindo um tipo de vibração, e cada tipo de vibração está sintonizando com seres que estão no mesmo nível. Como nós estamos aqui em missão de paz, em missão de ajuda, eles não conseguem nos ver. Agora, se nós quisermos que eles nos enxerguem, nós vamos ter que nos esforçarmos para adensar o nosso perispírito para que eles nos vejam. Olhem bem, meus queridos. Quando nós estamos num pensamento elevado, num sentimento elevado, a maldade não nos atinge. Então, não basta apenas não acreditar em todos os espíritos, é necessário nós fazermos a nossa parte, cuidando do nosso pensamento, cuidando do nosso sentimento, para que não entremos em sintonia com esses seres. Eis o motivo pelo qual é importante diariamente nós agradecermos a Deus, nosso Pai, por tudo que Ele tem oferecido para cada um de nós, principalmente pelo dom da vida, a oportunidade de estarmos encarnados. É necessário nós agradecermos a Deus pela nossa saúde, tanto espiritual quanto física. É necessário nós agradecermos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de termos esse Evangelho maravilhoso em nossas mãos. É necessário nós agradecermos a Deus também pelo nosso anjo guardião, pelos anjos protetores que constantemente estão ao nosso lado, orientando-nos, protegendo, amparando, esclarecendo, nos encaminhando no caminho do bem, desde que nós tenhamos a capacidade de elevar o nosso pensamento e ouvir na nossa consciência tudo aquilo que eles têm para nos oferecer. É necessário também nos agradecermos pela nossa família, pela nossa mãe, pelo nosso pai, que nos acolheram nessa existência, formando o nosso corpo físico, acolhendo no seu lar um ser como cada um de nós. Agradecer todos os nossos antepassados, agradecer aqueles que convivem conosco diariamente, agradecer aqueles nossos amigos, todos os nossos colegas, seja de profissão, seja do mundo religioso, agradecer também por todos aqueles que interagem conosco no nosso dia a dia, numa conversa simples, numa convivência social. E se nós tivermos algum inimigo querendo nos atingir, ele também deve ser envolvido nas nossas energias bondosas, que essas energias possam envolvê-lo da cabeça aos pés, despertando cada um deles para a realidade de que somos todos filhos do mesmo Pai, que é o Criador do Universo. Então, meus amigos, vamos agradecer também pela alimentação diária da nossa vida, o ar que respiramos, a água que sacia a nossa sede e tudo aquilo que Deus oferece a cada um de nós e nem nós percebemos. Gratidão, meu Deus, por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que fazemos. Muito obrigado pela oportunidade e um ótimo final de semana para todos. Que assim seja.